Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje do módulo Introdução à Tecnologia de Alimentos, nós vamos dar continuidade aos aspectos nutritivos dos alimentos que nós falamos na aula passada e vamos falar mais especificamente sobre os métodos de conservação de alimentos. Por que serve, a conservação? Para que nós conservamos os alimentos, A necessidade de se conservar os alimentos tem a ver com o fator que as matérias-primas, se são de origem animal e vegetal principalmente, elas são muito susceptíveis a alterações. Essas alterações elas podem ser causadas por vários agentes. Podem ser agentes físicos, como a luz e o calor, agentes químicos, como o oxigênio e a água, e os agentes biológicos, como os micro-organismos e as enzimas. Então, essas alterações elas se iniciam desde a colheita dos vegetais, do abate dos animais, ou no caso de pescados, desde que eles são retirados do seu habitat natural. Então, existe a necessidade de conservarmos esses alimentos, de tentar prolongar a vida desse alimento. Então, a conservação de alimentos ela tem o objetivo, então, de aumentar a vida útil dos alimentos através de técnicas que evitem essas alterações microbianas, enzimáticas, químicas e físicas, com a finalidade, então, de manter os nutrientes e as características organolépticas dos produtos, como o aroma, o sabor e a textura, E as alterações que ocorrem nesses alimentos, as mais importantes e as que mais deterioram os alimentos são as alterações microbianas. Por isso, muitas vezes, os métodos de conservação estão baseados em reduzir a carga microbiana dos alimentos, Como a gente sabe, quanto maior a carga microbiana, temos os micro-organismos patogênicos e os deteriorantes, Os deteriorantes, eles deterioram os alimentos, alteram as qualidades sensoriais do alimento, então o alimento fica impróprio para o consumo. E os micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças aos seres humanos, Se consumirem um alimento contaminado com esse tipo de micro-organismo. Então, é importante que a gente utilize métodos de conservação para tentar reduzir a carga microbiana desses alimentos e tentar, dessa forma, então, aumentar a vida útil dos alimentos, Aumentar a vida de prateleira desses alimentos. Esses processos de conservação, então, eles são baseados na eliminação total ou parcial desses micro-organismos, Os deteriorantes e os patogênicos. Lembrando que os micro-organismos úteis, são aqueles benéficos que a gente utiliza para produzir alimentos. Então, quando nós falamos em conservar um alimento, o nosso foco é eliminar os micro-organismos deteriorantes e os patogênicos. E inativar as enzimas também, porque elas são responsáveis por uma série de alterações nos alimentos. Muitas vezes nós utilizamos métodos de conservação simultâneos de destruição, desses micro-organismos e também as modificações das condições ambientais para que esses micro-organismos não consigam mais sobreviver naquele ambiente, certo? Então, em geral, não é apenas um método de conservação utilizado, nós podemos utilizar um ou mais métodos e nós vamos ver na aula de hoje os principais métodos de conservação que são utilizados nos alimentos. Os melhores processos, os melhores métodos de conservação são aqueles que garantem uma satisfatória conservação, Por quê? Eles alteram de forma pequena, muito pouco as condições naturais dos alimentos, E asseguram que esse alimento ele vai ter uma durabilidade maior, E a utilização de embalagens é muito importante nesse fator, porque uma embalagem apropriada também vai auxiliar na conservação daquele alimento, Dependendo do processo de conservação que foi utilizado. Então, é importante que a gente reúna diversos fatores quando estamos falando de conservar alimentos. Quais são, então, as principais causas da conservação de alimentos? Por que nos conservamos? Primeiro de todos, como eu falei, a perecibilidade dos alimentos, principalmente de origem vegetal e animal. São os produtos que são mais susceptíveis a alterações, tanto físicas, químicas, microbianas e enzimáticas, certo? Outra causa
é importante para utilizarmos a conservação é a sazonalidade das produções, né? O que é a sazonalidade das produções? Aqueles alimentos que são produzidos em diferentes épocas. Então, pode ter um alimento, né, uma fruta ou algum outro tipo de produto que ele só é produzido em uma certa época do ano. Só que eu preciso tentar manter esse produto pelo ano inteiro até o próximo ano, quando ele vai ser produzido novamente. Por quê? As pessoas, né, elas vão sempre estar querendo consumir aquele alimento e elas não vão esperar um ano para aquele alimento voltar para o mercado, certo? Então, é importante, em muitos casos, que a gente utilize essa conservação para que esse produto ele possa estar no mercado o ano inteiro, certo? E também é importante utilizar a conservação dos alimentos por conta da distribuição geográfica das produções, dos centros de consumo e entre outros. Por quê? Se eu, por exemplo, faço a importação de um produto que não tem no Brasil, como que esse produto vai chegar para mim aqui em boa qualidade se ele não tiver for submetido a um método de conservação? Principalmente esses produtos que eu falei que são os mais sensíveis, de origem vegetal e animal. Então, a gente utiliza processos também por conta disso. Pode ser que existam produtos que são apenas produzidos em regiões específicas. Então, para eu ter acesso àquele produto, eu preciso exportá-lo, né? Ou importá-lo de algum lugar. E esse produto, para ele chegar até mim de forma, vamos dizer assim, com as suas características organolépticas, né, sensoriais íntegras, eu preciso que esse alimento ele tenha passado por um processo, por um método de conservação para que ele mantenha todas as suas características até que ele chegue até mim, certo? Agora, nós vamos falar das principais consequências que são atribuídas à conservação de alimentos. Com a utilização de métodos de conservação, então, eu vou garantir, né, a manutenção da qualidade do meu alimento, tanto para o transporte quanto para a comunicação, como eu falei. Treinamento e mão de obra, né, de funcionários de empresa, então é importante que esses funcionários sejam treinados para que eles realizem de maneira correta os métodos de conservação para garantir que o meu produto chegue ao consumidor com aquela qualidade que eu gostaria, né, que eu pré-defini lá no início do processo. Outra consequência muito importante também é a geração de empregos diretos e indiretos, porque se os alimentos saíssem da forma que eles saem de um produtor rural e não passassem por métodos de conservação, com certeza eles não iriam muito longe, né? Eles degradariam e não teriam uma vida útil muito grande. Quando eu falo de conservação de alimentos, eu tenho, além da geração de empregos para os funcionários que vão realizar os métodos de conservação, eu também, pensando a longo prazo, né, eu também tenho aqueles funcionários que vão fazer o transporte desses produtos, né, a longas distâncias. Então, com certeza, a conservação de alimentos gera empregos, tanto de forma direta quanto indireta. E também outra consequência importante é a implantação de agroindústrias no interior, fixando o homem no campo. Por quê? Porque muitas vezes alguns produtos, né, eles são produzidos, como eu falei, nos interiores de lugares ou de regiões específicas. Então, falando ainda um pouco tanto quanto a implantação dessas agroindústrias, eu vou gerar emprego para aquela região, né? E eu vou ter ali uma valorização daqueles produtos da região. Então, isso é muito importante também. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de conservação, né? Como eu falei, uma conservação eficiente, ela deve impedir toda alteração que o alimento pode sofrer devido principalmente aos micro-organismos, certo? Então, esses processos de conservação, em geral, né, que nós vamos ver hoje, eles são baseados na eliminação total ou parcial dos agentes que alteram os produtos, né? Ou na modificação ou eliminação, né, de um ou mais fatores essenciais para a sobrevivência desses agentes, né, que são os micro-organismos. Ou ainda a gente pode usar métodos que atuam, né, pela ação de substâncias em qualidade e quantidade e impeçam o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, é importante que a gente entenda
quais os principais, a base dos métodos de conservação de alimentos. Como eu disse, os micro-organismos, eles são, então, os principais responsáveis por esse processo de deterioração do alimento e também são os principais responsáveis, no caso dos micro-organismos patogênicos, pelas doenças, né? Então, como a gente já sabe, né, já foi estudado que a maioria dos micro-organismos patogênicos, que são os que causam doenças, e os deteriorantes, são os que deterioram os alimentos, eles não resistem a temperaturas elevadas. Então, se eu utilizar uma temperatura certa e um tempo correto no tratamento de um alimento, eu vou conseguir eliminar esses micro-organismos, certo? Só que isso também depende do efeito que o calor vai exercer sobre o meu alimento. Eu não posso submeter o meu alimento também a temperaturas muito altas para matar o micro-organismo e acabar prejudicando as características sensoriais desse alimento.